Eternity, eternidade, transcendência e imortalidade. A lei da eternidade e imortalidade ampliadas por visões libertadoras, como transcender dificuldades e problemas para uma realidade muito melhor. A lei da eternidade é uma integração poderosa de ciência, filosofia e espiritualidade. Suas raízes são antigas, enquanto sua visão interdisciplinar única e fundamental para a nova consciência emergente. Existe uma lei matemática eterna sustentando toda a realidade física? Como isso depende de ideias metafísicas superiores, como beleza, simetria, simplicidade e unidade? A verdade é objetiva? Porque muitos dos princípios fundamentadores da ciência moderna foram inevitavelmente atraídos pela filosofia grega antiga? A extraordinária clareza deste conhecimento ajudará a restaurar uma visão sã da realidade, especialmente em momentos de crise, enquanto aprofunda nossa apreciação do que Einstein chamou de o mistério da vida. Prepare-se para abandonar o que um dia já acreditou ao descobrir as leis da eternidade, imortalidade e transcendência. Se as portas da percepção fossem limpas, tudo pareceria ao homem como ele é, infinito, pois o homem se fechou até ver todas as coisas através de fendas estreitas de sua caverna. Deus se torna como nós somos, para que sejamos como Ele é. A razão, ou a proporção de tudo que já sabemos, não é a mesma que será quando soubermos mais. O objetivo deve ser a preparação de uma reavaliação de todos os valores para um tipo de homem particularmente forte, altamente dotado de intelecto e de vontade, e para esse fim, lenta e cautelosamente, liberar nele uma série de instintos caluniados e anteriormente controlados. Quando o sagrado se manifesta por uma hierofania qualquer, não só uma ruptura na homogeneidade do espaço, como também há uma revelação de uma realidade absoluta que se opõe à não-realidade da imensa extensão envolvente. Você pode ficar chocado ao descobrir que muitos professores têm ensinado aos seus alunos que não existe verdade ou realidade objetiva. Se eles estiverem certos, isso significa o fim, não apenas da religião, mas também o fim da ciência e da racionalidade. As próprias noções de verdade objetiva e realidade são muitas vezes deturpadas como relíquias de uma ingênua era passada, apesar do fato de que todos, ricos ou pobres, independentemente do contexto social ou cultural, acreditam que pelo menos algumas coisas são objetivamente verdadeiras ou reais. Por qual motivo alguém acreditaria que não existe tal coisa como a verdade? Há muitas distinções e esclarecimentos sutis que são necessários para obter uma imagem mais clara do que exatamente se entende pelas noções de verdade e realidade, mas o fato é que todos nós acreditamos que há verdade quando a questão se torna pessoal. Minha verdade, sua verdade, meu ponto de vista e assim por diante. Mas quando o banco exigir o pagamento da sua hipoteca, será que funcionaria dizer a eles que não existe realidade e que a matemática nada mais é do que uma ficção subjetiva? Alguém gostaria de afirmar que não há verdade objetiva se estivesse em julgamento por um assassinato que não cometeu? Ou gostaria que o júri reconhecesse a verdade de sua inocência? Tudo isso parece tão óbvio que você tem que se perguntar por que precisamos nos preocupar em discutir isso. Porque, de fato, o modelo educacional atual ensina aos seus alunos que não existe tal coisa como a verdade objetiva. Uma resposta muito curta e parcial a essa pergunta é que queremos nos libertar do fundamentalismo. Os fundamentalistas, sejam eles religiosos, ideólogos ou de qualquer outro tipo, dizem que há uma verdade real, mas que eles, e somente eles, têm acesso a ela, e que se você não o seguir, será punido de uma forma ou de outra. Assim, se pudermos negar que há verdade objetiva, podemos negar o poder aos fundamentalistas.
Mas, se não houver verdade objetiva, então todas as reivindicações de conhecimento são reduzidas a nada mais do que mera opinião. Na verdade, a alegação de que não haja uma verdade objetiva seria tão verdadeira e, consequentemente, tão falsa quanto qualquer crença fundamentalista. Nesse caso, não há defesa racional contra o fundamentalismo. Se não houvesse verdade objetiva, mesmo para a alegação de que você precisa de oxigênio, não seria necessariamente verdadeira. Então devemos ser capazes de privar-nos de indefinidamente, sem que nenhum dano venha a ocorrer conosco. Esse é um assunto muito importante, mais do que possa parecer, dada a deformação cultural em curso. A visão de que não há verdade objetiva leva facilmente à visão de que não existe uma realidade objetiva de fato. Se não houver uma realidade objetiva, você deve ser capaz de criar qualquer coisa, qualquer realidade que desejar, e nada teria existência até que você pensasse nela ou experimentasse como em um passe de mágica. Então, você acredita que seu carro existe mesmo quando você não olha para ele? Se você responder sim, você é realista. Se você responder não, você é antirrealista, que é negar a realidade objetiva, a verdade. Independentemente da resposta, tenho certeza de que se você sair amanhã de manhã e descobrir que seu carro foi roubado, provavelmente não dirá com sua companhia de seguros que seu carro simplesmente desapareceu porque parou de olhar para ele. Então, nesse sentido, pelo menos somos todos realistas. A questão de saber se realmente existe ou não verdade objetiva ou realidade está no coração de nossos sistemas de crenças pessoais e coletivas. Nossas crenças, por sua vez, moldam diretamente nosso comportamento diário, que, portanto, molda nossa sociedade. Essas perguntas e questões são de profunda importância para cada um de nós e, por isso, é do nosso próprio interesse começar a entender como o antirrealismo tem se espalhado e, especialmente, como nós mesmos provavelmente fomos pegos por ele em um momento ou outro. É muito fácil para vários professores de artes e humanidades endossarem o antirrealismo em um grau ou outro, já que não parece haver repercussões negativas imediatas e óbvias por negar a realidade objetiva ou a verdade. Posso escrever as palavras realidade é uma ilusão ou toda a verdade é uma invenção e nada de ruim parece acontecer. Mas se um engenheiro errar no cálculo, uma ponte ou um prédio pode entrar em colapso. Nas ciências, pelo menos, pode-se esperar encontrar uma busca séria pela verdade objetiva, em partes. Que chocante, então, é fácil descobrir que o maior apoio ao antirrealismo tem realmente vindo de uma nova padronização cultural apoiada em uma ciência fundamental. A física teórica moderna, a história comum, endossa o antirrealismo. Onde estará a tal verdade quando, então, até um certo grau, temos a possibilidade de alterar a configuração do que somos e experienciamos? A ironia é que físicos como Albert Einstein não poderiam ter feito conquistas científicas sem a crença de que há uma realidade objetiva e que somos capazes de descobrir certos aspectos dela. As ciências têm sido muitas vezes vistas como protetor contra modas, opiniões e preconceitos caprichosos, mas várias de suas áreas, como a física, está sendo usada para negar que existe qualquer verdade ou realidade objetiva e assim destruindo o próprio fundamento de toda a ciência, seja ela de qual área for. Incentivados pelo sistema de poder atual, filósofos contemporâneos, sociólogos e outros teóricos procuram diminuir o poder da verdadeira ciência. Dessa forma, se as ciências podem ser usadas para se destronar a si mesmas, então essas pessoas ficarão felizes em propagar tais ideias. Então nos encontramos em uma confusão terrível. De um lado, há aqueles que afirmam que não há verdade sobre nada e assim assumem erroneamente que essa crença lhes traz liberdade genuína,
ou mesmo poder místico. Ao acreditar que não há verdade objetiva, eles assumem que nunca podem estar errados e, portanto, são livres para fazer ou ser o que quiserem. Eles parecem esquecer, no entanto, que não estão livres para pular de um prédio de 30 andares sem cair e realmente se estatelar. Por outro lado, há aqueles que acreditam que há verdade e realidade objetivas, mas essas pessoas muitas vezes não querem encarar o fato de que essa crença necessariamente tem implicações metafísicas e místicas. E aí é aqui que a essência desse tema começa a brilhar, onde algumas das conexões vitais entre a filosofia grega antiga e a física moderna são reveladas, à medida que exploramos o que significa ser algo real, mas talvez não presente na fisicalidade. Isso no fato de que a ciência só é possível se o universo se comportar de maneiras previsíveis. O universo só se comportará de maneiras previsíveis, no entanto, se houver algum tipo de ordem, em vez de um caos aleatório total. Se tudo fosse um caos aleatório total, não poderíamos fazer previsões razoáveis e precisas, o que tornaria a ciência impossível. Como a ciência é possível, deve haver ordem no universo, mas então precisamos perguntar o que isso significa. No mínimo sabemos que encontramos ordem nas leis matemáticas da física. Tais leis constantes nos permitem fazer previsões extraordinariamente precisas sobre fenômenos aparentemente não relacionados, como a queda de maçãs e a subida das marés. Se seguirmos esse processo de raciocínio, onde as leis matemáticas subjacentes se tornam mais abstratas, mais unificadoras e, portanto, mais simples, chegaremos a uma lei derivativa, final, não física, imutável, mas eterna. Essa lei eterna, por sua vez, requer mais desdobramentos, nos levando através de noções metafísicas superiores, como a beleza absoluta, até a pureza da realidade última. Encontraremos esses argumentos na filosofia grega, especificamente na tradição conhecida como platonismo, mas tremendamente presente também no verdadeiro estoicismo. Não se preocupe, relaxe, iremos abordar esses temas em breve. Roger Penrose, um distinto matemático, físico teórico e ex-colaborador de Stephen Hawking, é um exemplo preeminente de um pioneiro científico contemporâneo que vê a importância do platonismo. É, sem dúvida, o caso, escreve Penrose, que quanto mais profundamente sondamos os segredos da natureza, mais profundamente somos levados para o mundo das ideias matemáticas de Platão, à medida que buscamos nossa compreensão. O platonismo pressupõe a realidade objetiva e exige os mais altos níveis de pensamento racional abstrato e intuição, que são noções bastante fora de moda em muitos círculos acadêmicos. A palavra filosofia significa literalmente o amor à sabedoria, mas infelizmente muitos filósofos contemporâneos têm tentado nos convencer de que não existe tal coisa como verdade, que a busca pela sabedoria não é nada além de um absurdo à moda antiga. Tais ensinamentos equivocados não são nada úteis diante dos problemas genuínos que enfrentamos nesse momento como humanidade. Ao contrário de tais formas acadêmicas equivocadas, o objetivo da tradição platônica não é apenas nos ajudar a entender o universo e desenvolver as ciências, mas também nos ajudar a nos entender e viver vidas melhores. Visa uma compreensão completa e totalmente integrada de todos os aspectos da realidade, na medida em que somos capazes de os alcançar. A física moderna tem implicações profundamente místicas e metafísicas, mas tais implicações não têm nada a ver com a irracionalidade ou a crença de que podemos criar qualquer realidade que quisermos apenas a desejando instantaneamente em existência física, como muitos gurus pessoais afirmam por aí. Mas sim, temos a capacidade de alterar as nossas mentes e, portanto, o mundo refletido a partir delas, de acordo com certas regras e leis matemáticas.
Definir e esclarecer completamente os termos metafísica e misticismo é uma tarefa que poderia ocupar um livro inteiro, ou até mesmo vários livros. Metafísica é um termo técnico em filosofia que geralmente se refere à nossa tentativa de oferecer um relato racional, abrangente dos aspectos mais fundamentais de toda a realidade, enquanto o misticismo se preocupa com as experiências espirituais e o que está além dos limites da lógica e da ciência. Entre essas áreas se situa a ideia de um universo matemático. Há uma grande controvérsia com respeito a esse tema, que de uma forma ou outra se relaciona com o conceito de mente singular e mente universal. Para abordar esses temas, percorreremos várias áreas do conhecimento e, assim como sempre, chegaremos ao imenso poder da mente humana. O desconhecido pode ser extraordinariamente assustador, mas nosso medo psicológico, embora compreensível, não deve nos dissuadir de nosso objetivo de buscar o que é a verdade. Se permanecermos hipnotizados pela confortável ilusão manifestada entre os limites do que acreditamos saber, nunca seremos capazes de compreender as profundezas da mente e seus estados transcendentes já explorados por grandes pioneiros da filosofia e de áreas da ciência. Quem não sabe e não pode mais se maravilhar é tão bom quanto um morto, e os seus olhos estão esmaecidos. Einstein está aqui nos dizendo que o misterioso é a experiência mais linda que podemos ter e que a verdadeira arte existe. Ele também está ecoando as famosas palavras de Sócrates: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quão prevalentes são essas visões da nossa cultura hoje? Quase nada, isso é certo. A nossa sociedade se esqueceu da importância da verdade, mas ela ocorre ao nosso redor todos os dias, a todo instante. Ela está na natureza fundamental de todas as coisas. É fácil culpar a grande mídia, mas geralmente não nos comportamos melhor em nossas vidas privadas. Nós geramos histórias o tempo todo para justificar nossas próprias fraquezas e comportamento irracional. Nós também ignoramos verdades importantes sobre nós mesmos e evitamos conversas desafiadoras sobre os tópicos mais significativos. O psiquiatra Sigmund Freud acreditava que os grupos, ou massas, nunca sentiram sede da verdade e que eles exigem ilusões e não podem ficar sem elas. Ele continua dizendo que os grupos, ou massas, constantemente dão precedência ao que é irreal sobre o que é real. Eles são quase tão fortemente influenciados pelo que é falso quanto pelo que é verdadeiro. Eles têm uma tendência evidente de não distinguir entre os dois. Se Freud está correto, o que isso diz sobre a nossa esperança para a humanidade? Afinal, se negarmos que haja verdade objetiva ou que haja alguma diferença entre o que é real e o que é irreal, como podemos tomar decisões racionais sobre como lidar com nossos problemas pessoais, sociais ou globais? Tudo está sujeito às leis do destino, pois o universo atua de acordo com a sua própria natureza e a natureza da matéria passiva que governa. As almas dos humanos e dos animais são emanações desse fogo primordial e estão, da mesma forma, sujeitas ao destino. Considere o universo como um ser vivo, tendo uma substância e uma alma, e observe como todas as coisas têm referência a uma percepção, a percepção de ser vivo, e como todas as coisas agem com o movimento, e como todas as coisas são as causas cooperantes de todas as coisas que existem. Observe também a contínua fiação do fio e a estrutura da teia. Gostou? Essa é apenas uma pequena amostra do que eu preparei para você. Eu trabalhei intensamente para construir 7 aulas ao vivo, totalmente gratuitas, para te ajudar a enxergar a lei da eternidade e imortalidade ampliadas por visões libertadoras.
como transcender dificuldades e problemas para a realidade muito melhor. Conheça agora mesmo o conteúdo dessas 7 aulas. Aula 1 de 7. Pitágoras e a transmigração das almas. A suposta passagem da alma da morte para outro corpo é chamada de transmigração de almas, reencarnação, metempsicose. Essa doutrina, em sua forma mais desenvolvida como na Grécia e na Índia, envolvia 3 restrições. O lugar onde habita a alma e seu novo corpo deve estar, pelo menos em parte, neste mundo. O novo corpo deve ser adquirido por mais de um período temporário, e a alma deve ser aquela que cria uma personalidade individual comum às várias encarnações. Nesta aula abordaremos um refinamento do conceito sob a potência da eterna transcendência do ser. Aula 2 de 7. O ser e o nada, a manifestação de si mesmo. Nesta fascinante aula conheceremos o que dá significado às nossas vidas, conforme argumenta Sartre. Não é preestabelecido para nós por Deus ou pela natureza, mas é algo pelo qual nós mesmos somos responsáveis. No centro dessa visão estão as concepções radicais da consciência e liberdade de Sartre. Aula 3 de 7. Os transcendentalistas, filosofia, religião ou verdade? Um corolário dessa ideia é que o universo, como R.M. Buck reconheceu, está vivo. Não existe matéria morta. A imagem do universo como um vasto espaço salpicado aqui e ali com matéria cega e inerte, que por acaso evoluiu em nosso planeta para o que chamamos de vida, é o oposto completo da verdade. A vida não é exceção, é a regra. Que o universo é um ser vivo consciente é uma grande elaboração da hipótese Gaia de James Locke. Mas Blavatsky antecedeu a popularização da ideia em mais de um século. Aula 4 de 7. As sacralidades do caos do fim dos tempos. Como lidar com as tragédias e o caos sagrado e o transformar na luz que ilumina o caminho. O caos atual como um mecanismo de evolução espiritual e a nova ordem divina. Aula 5 de 7. A filosofia helenística da mente. A filosofia helenística da mente foi negligenciada e subestimada na história. Um desequilíbrio que iremos corrigir. Foi descartada como grosseira, um mero retrocesso às ideias passadas. Entretanto, ao recuperarmos textos como os dos estoicos, encontramos raras preciosidades capazes de libertar o nosso ser. Aula 6 de 7. Transhumanismo e sufismo. Os ideais da perfeição humana. Uma surpreendente comparação entre sufismo e transhumanismo. Aula 7 de 7. A eternidade e o amor fati. Por que devemos encarar a verdade? Amor fati é uma expressão latina que significa amor ao destino. No estoicismo e na filosofia de Friedrich Nietzsche, se trata de aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. A aceitação de que um espírito superior é capaz de lidar. Estudaremos os principais elementos de transformação do desafio em estágios de poder pessoal. O que é completamente inesperado é mais esmagador em seus efeitos, e o inesperado aumenta o peso de um desastre. Este é uma razão para garantir que nada nos pegue de surpresa. Devemos projetar nossos pensamentos à nossa frente a todo momento e ter em mente todas as eventualidades possíveis em vez de apenas o curso usual dos eventos. Ensaios em sua mente, exílio, tortura, guerra, naufrágio. Todos os termos de nossa sorte humana devem estar diante de nossos olhos. Através de nossos olhos, o universo está se percebendo. Através de nossos ouvidos, o universo está ouvindo suas harmonias. Somos as testemunhas através das quais o universo se torna consciente de sua glória, de sua magnificência. Depois do conteúdo deste vídeo, os temas dos 7 ordinários gratuitos, eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora. Então se inscreva no link da descrição do vídeo para garantir sua vaga gratuita nas 7 aulas online. Até lá!